Você já deve ter ouvido falar de situações em que alguém entra no metrô, entra no ônibus, está caminhando na praça e se depara com um objeto que foi esquecido. Será que aquela máxima que diz que achado não é roubado tem respaldo na lei? Eu sou o professor Ricardo Cabezon e você está no canal NeoJus. Pois bem, a resposta da nossa pergunta, ela deve ser então entendida à luz do que diz o capítulo da descoberta na Lei 10.406 de 2002, conhecida como Código Civil. O Código Civil, no seu artigo 1233, na verdade são 5 dispositivos que tratam sobre o assunto, vai do 1233 ao 1237, ele diz que aquele que achar coisa alheia, ele não pode se apropriar dela, ele tem que devolver ao dono. Então ele tem que primeiro procurar saber onde é que está o dono e se ele não souber, se ele não conseguir localizá-lo, ele vai levar à autoridade competente. Como assim, Cabezon? Não entendi. Eu estou andando na praça e aí eu vi que alguém esqueceu um notebook, mas eu não tenho a menor ideia de quem seja, e aí eu não posso ficar com ele para mim? Eu não posso ali eventualmente formatar a máquina, colocar o meu nome, isso pode dar algum rolo para mim? Pois bem, pode sim. Isso, além de ser caracterizado como uma medida criminosa, um ato que é configurado como crime no Código Penal, nós também temos ali que, se descoberto, teremos que indenizar a parte que perdeu o objeto. Então o ideal é que nós, ao acharmos alguma coisa, nós levemos então para a autoridade competente. Qual é a autoridade competente que se refere ao artigo 1233? É o delegado de polícia, que segundo os termos do artigo 746 do Código de Processo Civil, ele deverá fazer um auto de arrecadação e ali então submeter ao juiz para quê? Para que faça uma publicação lá no sítio eletrônico do tribunal, para que possa eventualmente publicar num jornal de grande circulação na região, para que as pessoas possam buscar aquele objeto mediante comprovação de sua titularidade, né? Ou tendo ali alguns elementos, não tendo a nota, mas algo que mostre que era dele, ele possa retirar o bem. Aí você pode perguntar para mim o seguinte, Cabezon, mas sempre é assim? Eu não tenho nada que eu ache na rua que possa ser meu, e se a pessoa jogou fora? Bom, essa situação de jogar fora, ela é tida como um assunto realmente diferente, né? Se nós estamos, por exemplo, falando de um catador de latinhas que está mexendo no lixo de alguém para pegar uma latinha, e ele encontra ali esses itens, é claro que a pessoa que colocou essas latinhas no lixo tinha a intenção realmente de se desfazer do produto. Nesse sentido, essa situação sim, que é de res derelicta, ou seja, de coisa abandonada, res é coisa e derelicta abandonada, ela enseja sim a possibilidade da pessoa ser a proprietária, tranquilamente. Assim como, se eu estou andando numa praça pública e eu vejo, por exemplo, que tem uma goiaba na árvore, que tem uma manga ali na mangueira, enfim, e a pessoa quer pegar o fruto desta árvore, ele é tido como coisa de ninguém, res nullius, né? Se eu estou no mar, no lugar em que é permitido a pesca, e eu pesco um peixe, esse peixe, tá? Ele gera para mim uma aquisição originária, eu não tenho pessoa anterior, uma relação jurídica anterior com alguém para falar que é uma aquisição derivada, que é de outrem. Não, era uma res nullius, era uma coisa de ninguém. Então esse objeto, esse bem, né, que no caso é o peixe, ele é meu. Entretanto, a gente ouve dizer de pessoas que estavam, como nós soubemos já de casos, né, noticiados pela imprensa. Nós tivemos um catador de latinha que achou $1.400 no lixo e ele então devolveu para a pessoa. Essa pessoa que devolve, né, ela tem direito a ser indenizada? Como é que fica? Essa pessoa que devolve eventualmente um objeto que ela encontra e sabe que alguém perdeu,
porque tem todas as características. Quem vai jogar $1.400 no lixo, ela tem uma recompensa garantida por lei de no mínimo 5%. Essa recompensa, então, para aquela pessoa que localiza um bem, ela tem que ser assegurada. Nós tivemos casos de pessoas que devolveram salário, devolvemos até prêmio de loteria e não ganharam absolutamente nada. E elas têm direito. Quando elas não têm direito? Quando eventualmente elas agem com dolo. Por exemplo, eu pego algo de alguém, né, para levar até ela depois só para poder ter uma recompensa. Ou então, achei esse computador na praça, né, aquele notebook, tentei entrar no computador para ver se eu acho alguma pasta, o nome de alguém, uma foto, alguma dica para poder localizar a pessoa, mas ali tentado, né, ouvindo ali meus colegas falando, fica para você, eu vou e formato a máquina, enfim, mexo na máquina e naquela máquina estava, por exemplo, uma dissertação de mestrado do sujeito que era dono. Ele estava desesperado, estava uma tese de doutorado, de livre docência, enfim. Então tinha um documento muito importante que com essa formatação eu trouxe um prejuízo a essa pessoa. Eu vou responder por esse prejuízo. Assim como se eu eventualmente localizei um cachorro da pessoa, né? E peguei esse cachorro, alimentei, vacinei, levei ele no médico veterinário porque ele tinha sido atropelado, né? Eu terei direito de ser também indenizado nas despesas que eu tive para a conservação desse animal, que para todos os efeitos de direito não é considerado uma pessoa, né? E assim então nós iremos ter esse bem, digamos assim, esse bem especial para nós, que são os animais, que já em alguns países já tem ali quase que uma semi-personalidade, né? Por fim, como é que fica se eventualmente o delegado fez lá o auto de arrecadação, colocou as declarações do descobridor, ou seja, da pessoa que achou, foi para o juiz mandou publicar o edital, passou 60 dias, não encontraram ali o proprietário, esse objeto será vendido em asta pública. Então será feita a venda desse bem e os frutos, ou seja, o valor com que se vender esse bem será paga a recompensa, que eu disse no começo que não é menos do que 5%, né? O reembolso ali pelas despesas do descobridor e se sobrar algum saldo, vai para o município. Às vezes o bem já é de pequena monta, o juiz já dá ciência ao município e o próprio município vê que às vezes é um relógio que não tem valor, tal, ele já abre mão e isso fica já com o descobridor. Há também o caso de acharmos o proprietário e o proprietário não desejar ficar com o bem. Ele fala, não, na verdade eu estava realmente largando o bem lá, né? Nesse caso, a pessoa que encontrou, ela não é ressarcida. Mas se trata ali de uma res delicta, uma coisa abandonada, então ele poderá ficar com ela. Então espero que você tenha gostado e que sempre que possível acesse o nosso canal, curta aí as nossas postagens e faça parte também dessa família que é o canal Neljus.